Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, e mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Lígia Ferreira, fundadora e CEO da GenT. A GenT é uma empresa de genômica, biotecnologia no mercado de farma e foi fundada há 2 anos. Lígia da Veiga Pereira é natural do Rio de Janeiro, RJ, formada em física e com pós-graduação em genética humana. Ela é professora titular de genética na USP, onde faz pesquisa há 27 anos. Em 2021, criou a Biotech GenT, onde é CEO. Bom, eu estou aqui com a Lígia. Queria, em primeiro lugar, te agradecer muito a oportunidade de conversar com você, Lígia, e aproveitar já para fazer a primeira pergunta, né? Eu queria saber qual foi a oportunidade de negócio que vocês visualizaram para fazer a GenT? Olha, o que a gente percebeu é que no mundo todo tinha uma demanda de dados genéticos e genômicos de populações não brancas, de populações de ancestralidade não europeia, né? Então, a gente está vivendo uma revolução nos estudos do genoma humano, e quando a gente estuda o genoma humano, a gente está estudando saúde humana. E esses estudos levam à inovação dentro da área, tanto de diagnóstico quanto de desenvolvimento de novos fármacos. E o uso desses dados genômicos tem muito valor pela indústria de farma e biotech. Eles já sabem que naquele pipeline de desenvolvimento de um novo produto, quando eles incluem dados genômicos de populações, eles dobram a chance de sucesso daquele desenvolvimento e diminuem o tempo, logo o custo do desenvolvimento. Então, essas empresas já vêm usando os dados disponíveis aí pelo mundo afora. Só que a partir de 2017, a gente se deu conta que a humanidade só está estudando a genética de gente branca, né? E aí você tem aí 2 problemas grandes. Um problema de desigualdade, né? A gente está entendendo a biologia, e principalmente do homem branco, né? E aí a gente não vai poder aplicar todos os conhecimentos que a gente fez aqui para pessoas de outras ancestralidades, né? Então, você tem uma questão de desigualdade. Do ponto de vista de inovação, a gente também já sabe que quando você estuda o genoma de populações diferentes, você aumenta a sua chance de fazer achados inéditos, que, por sua vez, podem acelerar a inovação. Então, quando a gente viu essa demanda por diversidade genética pela indústria, a gente viu que tinha uma super oportunidade, porque se tem alguma coisa que o Brasil tem a colaborar, é com a nossa diversidade, né? É verdade. E é interessante porque isso também acaba afetando a questão da ética e da tendência, né, que está se criticando muito hoje na inteligência artificial, né? Quando você tem uma massa de dados onde a grande maioria é branca, né, você não consegue ter um retrato da população, e isso pode ter repercussões muito negativas, né? Então é muito interessante isso, que isso vai desde o remédio até a autorização de crédito para a pessoa, né? Então você vê como que o fato de você não conseguir representar sinteticamente uma população diversa tem implicações sociais e econômicas também, né? Não é só isso, né? Muito interessante. Exatamente, quer dizer, até na genética, né? Se o seu training set lá do seu machine é todo de pessoas de ancestralidade europeia, pessoas de populações brancas, quando você coloca alguém que não se encaixa muito nisso, a interpretação vai ser muito errada, né? E a gente já viu. Então, daí a gente vê essa demanda e esse valor da diversidade da nossa população. Isso. E como é que funciona a GenT, né? O que ela oferece? É produto, é serviço, é plataforma? Explica para a gente um pouco. Olha, a gente está construindo uma grande plataforma. Eu acho que a gente, só para explicar o nome, né, é Gen-T, que é a união
do GEM com a tecnologia, mas ela é, acima de tudo, uma empresa sobre gente, particularmente sobre a nossa gente, né? Então, a gente está construindo uma plataforma, uma infraestrutura de pesquisa e inovação. Então, como é que é essa plataforma? A gente está recrutando voluntários brasileiros. Em 4 anos, a gente quer ter 200 mil pessoas participando dessa plataforma. Essas pessoas, elas compartilham com a gente seus dados de saúde, seu histórico de saúde. A gente faz, na hora do recrutamento, um check-up da saúde dessa pessoa, exames de sangue, medidas e tal, e a pessoa doa sangue para o nosso biobanco. Então, a gente vai armazenar DNA e plasma, né? Esses dois, o DNA vai virar sequência, vai virar dados, e esse plasma permite que depois, no futuro, a gente faça outros tipos de análise de outras moléculas, de proteínas, de metabólitos. Então, isso aumenta o poder de pesquisa. E aí, à medida que a gente vai aumentando o número de participantes, você começa a ter poder estatístico para fazer descobertas, porque é o cruzamento desses dados de saúde com os dados genômicos que permitem que a gente identifique que gene está envolvido em qual característica nossa ou qual doença nossa. E a partir dessa identificação, você acha aí um alvo que pode virar, eventualmente, uma nova terapia, pode dar origem a uma nova terapia para aquela característica, aquela doença. Agora, a plataforma, eu entendo que está sendo uma plataforma que você vai colocar plasma e você vai colocar a parte genética também, mas o que vocês vão estar oferecendo ativamente algum tipo de produto ou serviço, ou vocês vão estar, por assim dizer, monetizando as informações que estão lá para hospitais, laboratórios? Como é que vai ser essa relação? Então, essa plataforma, a gente está construindo essa plataforma e a gente tem esse problema, né? A gente precisa de fôlego para ter um número grande de participantes, para isso começar a ter poder estatístico. Então, quando a gente chegar lá, né, a gente vai comercializar, como é que a gente vai monetizar essa plataforma? A gente pode, desde usar a nossa inteligência com os nossos dados, e a gente tem um time grande de bioinformática, para responder a perguntas de clientes, e esses clientes vão ser a indústria farmacêutica, a indústria de biotech, né, para acelerar a inovação deles. Ou então a gente pode fazer contratos em que eles tenham lá os seus pipelines de análise e a gente dê acesso a pedaços da plataforma para eles mesmos responderem as suas perguntas, né? A gente tem uma ideia também, porque essa infraestrutura, ela pode responder um infinito de perguntas científicas, tecnológicas. Então, a gente está desenhando um modelo para também dar acesso à academia, porque, enfim, quanto mais gente estudando a genética da nossa população, melhor para a população brasileira, né? Então, a gente está estudando como é que a gente vai poder fazer isso. Só que, para chegar lá, a gente está desenvolvendo alguns projetos que vão permitir a gente monetizar o que a gente está fazendo mais cedo. Então, um exemplo disso, a gente está conversando com algumas empresas, a gente está recrutando, por enquanto, brasileiros sem nenhuma doença específica. A gente precisa conhecer a genética de toda a nossa população. É claro que quando eu tiver 200 mil pessoas, eu vou ter lá uma fração de gente com diabetes, de gente com Parkinson, eu posso, então, né, estudar essas diferentes doenças ali na plataforma já mais robusta. Existe algum tamanho de amostra que seria minimamente representativa? Olha, a gente tinha que colocar, meio que nem a nossa presidente, a gente tinha que colocar uma meta. E aí a nossa meta, a gente colocou como meta ter 200 mil participantes em 4 anos. Tá? 200 mil é um número muito ousado, é uma coisa ambiciosa e tem um poder estatístico muito bom para responder as perguntas sobre doenças comuns, mas ao mesmo tempo que ele é ambicioso, ele é possível.
né? Então, se eu falasse que eu ia fazer isso 1 milhão de pessoas, é uma louca, não vai fazer. Se ao mesmo tempo eu disser, daqui a 4 anos eu vou ter 10 mil pessoas, não ia ter interesse nenhum. Então, a gente acha que 200 mil é ambicioso e é possível. Mas então, como é que a gente, para não ficar dependendo, não ter nenhuma monetização até chegar nesse número, a gente está conversando com empresas para fazer projetos sob demanda. Então, por exemplo, uma biotech estava interessada numa doença específica. Nós podemos fazer um contrato em que a gente vai recrutar um número limitado lá de pessoas com aquela doença. Eles vão pagar para a gente fazer isso, vão ter acesso àquele subgrupo exclusivo. Entendi. Por um tempo, e depois isso volta para a nossa plataforma para a gente usar como quiser. Uma outra Projeto. maneira é o seguinte: a gente está analisando uma série de características dessas pessoas que estão participando do nosso projeto, mas não estamos analisando todas as características dessas pessoas, né? Então, a gente está conversando agora com uma outra empresa que está interessada em olhar um aspecto da população geral que a gente não está capturando. Então, agora a gente vai incluir esse aspecto, né, essa característica, na nosso recrutamento, e aí, nesse mesmo modelo, essa empresa vai ter acesso a essa característica por um tempo com exclusividade, afinal de contas, ela está financiando, né, a captura disso. Depois desse tempo de exclusividade, isso entra de novo na plataforma para a gente dispor desses dados como a gente quiser. Existe uma preocupação hoje em dia também muito grande com segurança e privacidade de informação. Os dados que vocês captam, eles têm que ser dados individuais, né? Mas a maneira de você armazená-los também é individual ou você acaba agrupando isso? Como é que você equaciona essa questão, né, esse desafio da privacidade? Esse é um desafio importante e a gente tem isso by design na nossa plataforma. A gente precisa ter esses dados individualizados, mas a identidade daquele participante é totalmente criptografada e mantida, enfim, codificada a 20 chaves e separada dos dados. Então, o João da Silva vai virar A3XWZ, e para você conseguir linkar o A3XWZ ao João da Silva, boa sorte, não vai. E assim, a gente não está inventando a roda, né? Essas plataformas existem nos Estados Unidos, na Europa, e tem uma série de ferramentas já para a gente conseguir maximizar a segurança dos participantes. Interessante. Eu acho que outro desafio também que vocês devem ter é o de captar gente, né, atrair pessoas para constituir esse banco de dados, né? E ao mesmo tempo você vê os planos de saúde com 20 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, né? Vai ter que ser um esforço de marketing aí bastante grande também, né? É interessante, né? A gente pensou em várias formas de como fazer isso. A gente até, quando viu a oportunidade, teve a ideia, a gente foi conversar com alguns grupos de saúde antes de começar a coisa nós mesmos, né? E aí uma seguradora, que é uma dessas empresas verticalizadas, que a seguradora é hospital, é tudo, né? A gente falou, olha, a gente podia recrutar essas pessoas dentro do seu universo de clientes, e porque as pessoas que estão participando desse nosso programa, da plataforma, elas estão ganhando de graça um programa de medicina preventiva, né? Elas estão ganhando um diagnóstico incrível. A gente vai, à medida em que a gente começar a sequenciar o DNA, a gente vai poder devolver mais informações sobre a saúde dessa pessoa. Então, assim, a proposta de valor para o participante é muito boa. Para uma seguradora de saúde, seria genial. A medicina preventiva é muito mais barata do que a corretiva, né? E aí foi interessante, porque a resposta foi meio cínica. Eles falaram assim, olha, não, é super interessante em tese, mas o meu cliente fica aqui só 3 anos. Eu vou fazer esse investimento todo nele, daqui a pouco ele está em outra seguradora. Então, a gente chegou à conclusão de que, enfim, a turma não vai e você acho que você tem outro desafio também, porque eu acho que 10 a 20% da população, no máximo, não depende do SUS.
E por aí você pode inferir qual é a cor dessa população e o status econômico. Perfeito. Então você não vai resolver o problema, você vai dar mais tendência ainda no teu banco de dados, né? Então você está mais para IBGE do que para, né, do que para uma coisa. Você matou na mosca, né? Então, as seguradoras, essas que a gente pode falar, ainda eram as populares, mas mesmo assim, né, a gente não quer estar recrutando participantes para a nossa plataforma nas classes socioeconômicas mais altas, porque a gente sabe que existe esse viés aí de ancestralidade mais europeia ou mais branca, né? Então, nós justamente queremos incluir na nossa plataforma a população brasileira negligenciada, a população brasileira que fica de fora desses avanços. E então, ao mesmo tempo que com isso a gente aumenta o valor da nossa plataforma, não vou negar, porque eu vou aumentar as frações de ancestralidades africanas e indígenas, né? Ao mesmo tempo, eu estou dando acesso a essas pessoas a um tipo de análises de estudos genômicos que, de outra forma, elas não teriam. Então, e até viabilizar políticas públicas também específicas, né, para essa população, né? Isso que a gente está fazendo é mesmo um projeto de infraestrutura, que quando a gente chegar nesses números de 50 mil, 100 mil, 200 mil, a gente vai poder fazer inferências populacionais que vão ter muito valor para o desenho de políticas públicas também. Por isso que a gente está querendo muito depois não pensar só no uso pela indústria, mas como é que a academia, como é que o governo vai poder também usar essa nossa infraestrutura. Isso me faz pensar até que ponto já não vale a pena, se é que vocês já não fizeram, entrar em contato com as 3 esferas de governo para você já ter um empreendimento conjunto, né? Porque isso tem que ser via ou ministério, ou secretaria, ou prefeitura, né? Veja, a gente tem feito parcerias com prefeituras, não para a prefeitura financiar o projeto, mas para a prefeitura nos ajudar a levar a nossa equipe de recrutamento para aquela cidade. E aí é muito legal, porque para a prefeitura é ótimo, porque elas estão dando uma oportunidade para a sua população. Para os indivíduos é muito legal, estão participando de um programa de medicina preventiva, e para a gente, porque a gente está construindo o nosso banco. Do ponto de vista de apoio do governo, a gente está conversando com a FINEP, a gente está conversando com o BNDES, porque a gente vê mesmo isso como um projeto que traz um benefício social e econômico mais geral para o país, e não só, né, para os empreendedores. Com certeza. Então, a gente está nessas conversas e tem sido muito bem recebidos. É muito interessante, e isso aí, quanto mais massificado, melhor, né? Tanto do ponto de vista estatístico, quanto do ponto de vista da diversidade, da inclusão, né? Agora, a gente falou de alguns desafios aqui, eu não sei se a gente abordou todos, né? Porque um projeto como esse, ele é muito ambicioso, né? Tanto em como captar pessoas, né? Como financiar isso. Tem algum outro desafio que você veja que a gente não tenha conversado ainda, que você queira compartilhar? Olha, a gente tem mesmo esse desafio. Olha, o desafio de recrutar pessoas, eu acho que a gente já resolveu. A gente está conseguindo, a gente chegou agora numa taxa de recrutamento de 1.000 participantes por mês. É super legal. A gente já está com 5.000 participantes, começamos em novembro do ano passado, e a gente vai chegar a 10.000 no fim desse ano, e a nossa meta é chegar a 25.000 até o fim do ano que vem, e a gente tem um runway que permite isso, né? Se a gente fosse atrás agora de mais investimento, a gente poderia até acelerar isso, acelerar esse crescimento. Então, a gente fica aqui nessa equação de a gente vai fazer captação agora, e aí a gente é muito diluído, mas aí a gente cresce mais, então a gente está vendo essa equação. Por outro lado, calibrando. A gente consegue apoios que não nos diluam, então a gente tem toda essa equação aí,
Sim. E aí eu preciso da ajuda dos meus universitários, homens ou pessoas de negócio, e a gente tem um super sócio do mundo dos negócios aí que nos ajuda nessas contas, os nossos investidores, anjos, que a gente levantou US$ 2 milhões em 2021 para começar a empresa, e agora já estamos levantando mais outros 2 milhões, e essa turma é turma muito bacana, porque são os investidores que gostam de empresas que, claro, tem que ter os múltiplos, tem que ter as saídas, os não sei o quê, mas isso tem que ser consequência de um bem que essa empresa A sociedade, para a sociedade. Então, isso é muito legal, porque está dentro da nossa missão, a gente vem com isso aqui da academia. Isso é uma belíssima missão. Agora, o que vai ser super interessante, você falou dos desafios, né? Um desafio é a gente segurar a nossa ansiedade, porque a construção é uma coisa penosa, enfim, é um trabalho braçal e tem que, enfim, trabalhar com marketing, divulgação do projeto nas cidades e explicar para as pessoas e devolver. Mas a parte mais incrível vai ser quando a gente tiver uma quantidade de dados boa o suficiente para começar a fazer análise, a fazer descoberta. Então, esse mês a gente está começando a gerar dados genômicos dos participantes. Então, a gente só estava coletando, né, as informações clínicas e tal. E aí, quando esses dados começarem a voltar, já vai ser muito bacana, porque a gente já vai começar a medir as ancestralidades, o quanto de genoma africano a gente está recuperando, o quanto de genoma indígena, quais são as misturas que a gente encontra. Então, segurar isso já é um produto, né, que a gente já compra lá fora, manda o exame pelo correio, né, o cara já te dá o relatório, né? E os nossos participantes isso é um retorno que a gente dá para os nossos participantes. Então, isso é super interessante. É uma troca muito legal que a gente está fazendo com os participantes. Nós chamamos, tecnologicamente, a gente chama de roadmap, a forma pela qual a sua plataforma vai evoluir, né, do ponto de vista de produtos e serviços, né? Fala um pouco para a gente o que você está sonhando aí do que vai oferecer. Vocês vão chegar a oferecer remédios, dependendo da genômica de cada pessoa, vocês vão chegar a esse ponto? Qual é o limite aí do sonho? Essa sua pergunta é muito legal, porque a gente começa realmente assim, construindo uma infraestrutura, e para construir essa infraestrutura, a gente vai financiar ela acelerando a inovação dos clientes, né? Então, as farmas e biotechs vão ser os nossos clientes, a partir dos dados da nossa diversidade, nós mesmos ou eles acessando os nossos dados, a gente vai acelerar a inovação desses clientes. Mas, no médio prazo, nós queremos virar os inovadores, né? Então, a gente tem, em paralelo, uma turma que fica olhando as oportunidades que podem surgir dentro da nossa base de dados, dentro das várias subpopulações brasileiras que a gente vai conhecendo e mapeando, né? Para a gente achar uma oportunidade para nós, então, desenvolvermos alguma linha de inovação que leve a uma propriedade intelectual, a identificação de algum algo. Em que área da saúde? Não sei, vai depender da oportunidade que a gente encontrar. Então, o nosso olhar é muito esse, de no médio prazo a gente virar uma biotech, à medida em que a gente está construindo essa infraestrutura. E assim, do ponto de vista de tecnologia, você tem hoje tantos algoritmos, né, que podem fazer previsão, podem também identificar padrões, né, comportamentos, né, estruturas, Exato. Talvez genômicas, né, que sejam similares, e a partir disso também você chegar a muitas inferências, né? Isso é muito interessante. Exato. Então, eu acho que é um futuro bastante promissor, mas também tem muito trabalho aí pela frente, né? Tem muito trabalho. Um desafio que a gente vai começar a enfrentar agora a gente começou a recrutar perto de São Paulo, né? O MVP é mais fácil no nosso quintal. Agora, a gente já está... Essa semana, a gente vai fazer um experimento de recrutamento
no estado do Amazonas. Porque a gente quer sair daqui, a gente quer ir para o Nordeste, a gente está conversando com o estado do Piauí, né? A gente quer sair daqui e agora ir atrás dessas ancestralidades que estão negligenciadas na pesquisa. E aí você tem desafios logísticos, as amostras chegarem aqui, enfim. É verdade. Mas a gente está lembrando isso tudo, e o que é muito legal é como a gente é bem recebido, sabe, nos lugares onde a gente vai, quando a gente fala do projeto, da missão, todo mundo fica muito, muito, muito entusiasmado, muito encantado. É um belíssimo projeto. E do ponto de vista de comparação com o exterior, né, dos países desenvolvidos, como é que vocês se comparam ao que eles fazem lá? Olha, se ter uma ideia, esses projetos de genômica populacional começaram na Islândia. A Islândia, eu acho que sequenciou, sei lá, 200 mil pessoas lá, que é uma fração importante da população. A Finlândia já tem lá também uns 200 mil. Depois a Inglaterra criou o UK Biobank, que tem 500 mil ingleses sequenciados já. Então, é um banco de dados riquíssimo que tem permitido muitas pesquisas sobre biologia humana, sobre saúde humana. Essas iniciativas todas foram feitas, são lideradas por governos, né? Elas contam com a participação e o apoio da indústria, então grandes consórcios de farmas e biotechs puseram dinheiro nessas iniciativas públicas. O que eles tiveram como contrapartida foi um acesso privilegiado por algum tempo, mas depois esses dados estão disponíveis para todo mundo, né? E a gente vinha assistir, Estados Unidos está com um projeto de 1 milhão de pessoas, né? E a gente vinha assistindo isso com uma dor de cotovelo danada. Por isso que o 200 mil é um número que faz sentido, né? E eu até, enfim, lancei um projeto ainda dentro da academia, chamado DNA do Brasil, que foi incorporado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ainda na época do Mandetta, criou um programa chamado Programa Genomas Brasil, em que um dos braços era fazer uma coisa dessas populacional. E vai ser muito legal, mas eu, no meio do caminho, achei que eu teria mais agilidade e um maior controle se eu tentasse fazer isso fora. Então, passei esse meu chapéu público para uma parceira desse projeto e resolvi, pela primeira vez, botar um chapéu de empresária. É um chapéu novo, tem sido um aprendizado incrível. E aqui eu estou vendo que a gente vai conseguir fazer isso com a agilidade que é necessário para a gente fazer alguma diferença, sabe? Muito bacana. Bom, pessoal, eu estou aqui, estive conversando com a Lígia Pereira, né, sobre a GenT, e gostaria de agradecer muito, Lígia, a sua participação, as informações. Eu acho que existe uma fronteira muito interessante entre a tecnologia, né, a biologia, a medicina, e é muito importante a gente explorar isso, né, nos aspectos da inclusão social, nos aspectos também da medicina, né? Muito bacana esse projeto. Queria te agradecer muitíssimo, me despedir de você, do pessoal que está assistindo a gente, até o nosso próximo vídeo aí.